Good morning, segunda série. How's it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aí a nossa 21ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje eu vou retomar um tema que eu já tinha visto com vocês no início do ano e que também foi visto por vocês na primeira série, no ano passado. Mas, diante das avaliações que vocês têm feito, eu tenho percebido que alguns problemas de interpretação de texto têm acontecido e é exatamente isso que vocês precisam ter mais afinado aí com vocês, para que vocês possam fazer boas provas, não só na escola, mas futuramente também no Enem e também em concursos, caso vocês queiram participar de algum concurso que exija aí o aprendizado da língua inglesa. Então, vamos lá. Text Interpretation. Esse texto foi um texto enviado pela Estratégia Concursos, que a Anna Smith me mandou, e eu tenho ele já há bastante tempo, e eu adaptei ele para vocês, tá? Então, vamos lá. Técnicas de leitura e interpretação de texto. A princípio, vamos relembrar a teoria dessas técnicas, e em seguida a gente vai resolver questões de uma prova, tá? Mas eu peguei só um texto pequeno pra gente poder, porque essa revisão já vai ficar um pouquinho longa, então eu peguei só um texto pequeno pra gente poder trabalhar em cima dele, tá? Então, vamos resolver questões de uma prova e alguns vocabulários aí a gente vai ver. Então, vamos lá. Cognatos verdadeiros, a gente já sabe que existem palavras similares ao português e que realmente são o que parecem. Então, esses são chamados cognatos verdadeiros. Às vezes, vocês confundem falso cognato com cognato verdadeiro. Então, falso cognato são aquelas palavras que parecem, pela escrita e pela pronúncia, serem muito similares à sua língua materna, mas na verdade não são, têm significados diferentes, né? Palavras conhecidas, tais como we, nós, good, welcome, people, money, teacher, blog. Embora não sejam cognatas, elas são conhecidas e até usadas pela maioria de nós. Mas como você adquiriu esse conhecimento? Como é que você sabe usar essas palavras, o significado delas? Como é que isso aconteceu? Ouvindo e repetindo em um contexto, né? Então, às vezes a gente mistura aí as coisas e mistura as línguas e acaba dando tudo certo e você vai memorizando, né? Se pensar que essa técnica é uma boa técnica para memorizar palavras que você pode usá-la com mais frequência. Mesmo que para isso você precise ir trocando palavras estrangeiras, misturando-as à sua língua materna para se expressar. Um bom momento para fazer isso é com a escrita. Então, vamos supor que você não pode usar o tempo todo essa mistura de palavras, por exemplo, palavras de língua inglesa com palavras em português para poder se comunicar com a maioria das pessoas. Mas você pode fazer isso na sua escrita, por exemplo. Eu já falei com vocês da prática do diário, né? De vocês colocarem o inglês na vida de vocês. Não se preocupe com a ordem das palavras quando vocês forem fazer isso. Isso é facilmente resolvido com o aprendizado de algumas regras. A gente vem fazendo isso ao longo dos anos. Sabemos, por exemplo, que em inglês os adjetivos sempre aparecem antes dos substantivos. Saber que as orações em inglês são geralmente formadas desse modo, por exemplo, sujeito, verbo, complemento, fica mais fácil para identificar no texto cada componente da oração, principalmente os elementos essenciais que são o sujeito e o verbo. Com a prática, você vai aprender a reconhecê-los. E é isso que acontece na realidade, né? De tanto ler e de tanto escrever, a gente se acostuma com as estruturas das sentenças, ok? A intuição. Isso mesmo. Muitas vezes você chegará à conclusão da tradução de um segmento apenas pelo contexto que você já deduziu, ou que chamamos de inferência, ou ainda pelo conhecimento acumulado que você tem de mundo ou de outras provas ou leituras que você fez. A intuição, nesse momento, vai ser um grande aliado para você. Então, não desanima quando no meio de uma frase tiver uma palavra que você não conhece, tá? Por isso, sempre acontecerá, isso sempre acontecerá. Até mesmo na língua materna, a gente não conhece todas as palavras no português.
Já falei isso com vocês em sala de aula, já falei isso com vocês, inclusive, em momento de prova. Quando vocês perguntam assim, que palavra é essa? E eu não coloquei no vocabulário. Tentem entender pelo contexto. Olha as palavras que estão em volta. Veja se é uma pergunta, se é uma afirmativa, se é uma negativa. Procurem por palavras conhecidas que vão te levar a essa inferência, tá? Vá em frente, use e abuse da sua intuição. Aí tem essas duas técnicazinhas que eu já havia falado com vocês há muito tempo atrás, skimming e scanning. O skimming é uma leitura rápida do texto, apenas para ter uma noção geral do que se trata, né? É um método onde o leitor move rapidamente os olhos sobre o texto, com o objetivo de perceber o pensamento dominante do autor e ter uma visão completa do assunto. Então, se você vai ler um texto rápido, você vai ver se ele se trata de um texto de saúde, de arte, de economia, se é um texto jornalístico. Então, esse skimming é a coisa assim mais rapidona. Depois vem o scanning, que é a ação de voltar os olhos para o texto lendo rapidamente, assim como faz um scanner mesmo, quando você escaneia um texto. Mas já sabendo o que você está procurando. Então, por exemplo, um nome, uma data, um fato, em geral, um segmento de palavras parecido com o enunciado da questão. Tá? Quando você encontrar o que você está procurando, você lê a sentença toda e grifa. Por que é importante isso? Isso aqui você vai fazer depois que você fizer o próximo passo, tá? Que é esse aqui. Primeiro, estratégias importantes. Já falei com vocês também. Lê primeiro as questões. Se eu tenho um texto médio a grande, principalmente, você vai ler as questões antes de ler o texto, que vai ficar bem mais fácil para você encontrar as respostas, tá? Pois faz você ganhar tempo, identificando no texto as palavras que foram citadas ao enunciado ou nas possíveis respostas relacionadas a partes específicas do texto. Então, leu a pergunta, você já sabe o que eu estou procurando. Por exemplo, em que ano aconteceu tal coisa? Então, em que ano aconteceu tal coisa, você já sabe que eu quero uma data. Então, quando você for fazer a técnica do scanning, você já vai procurar por isso, por essa informação específica, tá? Lê a primeira sentença de cada parágrafo, que também vai te dar a ideia principal. Na maioria dos parágrafos aparece na primeira sentença, né? Então, você vai usar, já vai te dar a ideia principal do que aquele parágrafo especificamente está tratando, tá? E aí vamos procurar por palavras-chave, né? Então, fez esse processo todo, ainda não encontrou a resposta, procura por palavras-chave, né? A gente chama de clue words, né? Ou então pistas. São palavras como because, the best, the worst, the most, palavras que mudam completamente um sentido. Nomes de pessoas, lugares, datas, palavras em negrito ou itálico, sublinhadas, entre aspas. Então, um monte de diquinhas aí que a gente tem, de pistas que a gente tem, que a gente pode encontrar as informações que são pedidas, né? Então, você vai se concentrar nelas quando você estiver analisando o seu texto em busca de respostas. O que eu falo para vocês sempre é o seguinte: marquem essas palavras quando vocês estiverem lendo, tá? Em algumas provas existem textos mais longos, como eu falei com vocês, ao passo que em outras observamos textos menores. No caso desse texto da aula de hoje, que a gente vai ver na sequência, não é um texto extenso. Então, nesse caso, fica a critério de você ler o texto antes e fazer as questões depois, ler as questões depois. Mas, entendam e gravem essa informação. Se o texto for de longo a médio, de médio a longo, você tem que ler as questões primeiro e depois, então, você vai ler o texto, ok? Porque o tempo, né, gente, na prova é uma coisa, assim, crucial, né? O tempo passa, você não percebe que ele tá passando, quando você vê, você já fica desesperado e já sai marcando qualquer coisa e é aí que você perde pontos, tá? Então, vamos ver agora essa questão aí dos textos, ó. Nós temos aqui um texto pequeno, né? Então, aqui, né, no caso desse texto, tanto faz eu ler o texto primeiro ou as questões, porque não vai me tomar muito tempo, né? Então, por exemplo, read the text first, né? Test 1, and answer the question 31 to 36. E aí eu tenho esse textinho pequeno aí, tá?
Depois vocês lerão o texto, marcarão as palavras-chave que identificam alguma coisa. Por exemplo, nós temos aí 20 milhões, temos 1,3 milhão, falando do número de blogs, né? Enfim, temos a palavra mês, né? Temos palavras aí que são difíceis para vocês, que talvez vocês nunca tenham visto ou ouvido, marquem também. Aproveitem que vocês estão fazendo esse exercício em casa, procurem no dicionário, anotem a tradução. Então, tudo isso é importante para que vocês criem esse banco de palavras dentro do cérebro de vocês, para que vocês possam cada vez mais utilizá-los, tá? Respondam as perguntas de 31 a 33. Eu coloquei 36 lá em cima, tá errado, vou mudar, tá, gente? São só 3 perguntinhas. E façam isso aí, a gente vai corrigir na próxima aula, tá? Do Google Meet, ok? Deixei para vocês aqui agora, deixei para a primeira série para vocês e vou deixar para a terceira série em especial, porque a terceira série está fazendo simulados, mas para treinar para o Enem, mas eu gostaria muito que vocês também fizessem esse teste. O Duolingo, que é uma plataforma muito conhecida por vocês, lançou recentemente o Duolingo English Test. É um teste que ele equivale, se você fizer, né, o teste pago, você pode usar o resultado dele até para entrar em algumas universidades no exterior, tá? Mas ele tem disponível para vocês um teste grátis, que é tipo um simulado mesmo, um mock test, tá? Ele vai durar bem menos tempo, tipo 15 minutos, porque o teste todo ele dura em torno de 1 hora e 15, tá? Então, você vai fazer esse teste que é gratuito só para você treinar o seu nível de inglês, tá bom? Testar o seu nível de inglês. Então, coloquei aí para vocês uma explicaçãozinha. Recentemente, o site do Duolingo lançou um teste para testar o seu inglês e vale como prática para realizar testes de proficiência em língua inglesa. Acesse o site e faça o teste. Não dá para fazer pelo celular, só pelo computador, tá? O teste pode te dar uma real noção do seu nível de inglês para que você veja que precisa se dedicar ao aprendizado da língua. Em que pontos você vai ter dificuldade, em que pontos você precisa estudar mais, tá? O teste só pode ser feito pelo computador, gente, não tem aplicativo dele, tá bom? Então, eu espero que vocês façam e depois me deem um feedback, ok? A gente pode até tentar fazer junto na aula do Google Meet, depois uma parte dele, tá? Deixei para vocês aí o recadinho da semana, como sempre faço. Não se esqueçam de realizar todas as atividades da semana. Assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. The more you learn, the more you earn. Quanto mais você aprende, mais você ganha. See ya!